Por que eu deveria preparar comida pra você? Você não é sangue do meu sangue. Eu nem mesmo te chamo de família. Eu não fiquei muito confortável comigo. Por que você tá aqui nessa casa em primeiro lugar? Eu pedi pro meu filho e pra minha neta pra virem aqui, pra que eu pudesse passar um tempo de qualidade com a minha família. Você pode nos deixar em paz? Sentimento de estranheza preencheu a sala da casa dos meus sogros. A minha sogra, que me humilhava todas as vezes que nos víamos, era uma grande dor de cabeça. Mas um dia... Mamãe! Oh meu Deus! É a vovó! O que aconteceu? O meu sangue escorreu no meu rosto quando a minha filha apavorada me contou o que aconteceu. O meu nome é Roberta. Eu me casei com meu marido João, quando eu tinha 25 anos de idade, e dei à luz a minha filha Clara, quando eu tinha 29 anos. Larguei o meu emprego após o casamento e desde então sou dona de casa. Tenho 39 anos agora, e a minha família feliz, de 3 pessoas, mora num apartamento alugado. Eu vivo uma vida satisfatória, mas há um grande problema, que é a Gisele, a mãe de João. O comportamento dela em relação a mim tem sido a causa das minhas dores de cabeça. Falando francamente, ela tem feito bullying comigo. Ela mesma me disse que não me aceitaria como a esposa de seu filho, embora ela não tenha se oposto ao nosso casamento. Fui desprezada por várias razões desde o início. Ela costumava aparecer sem avisar, se forçava a entrar em casa e reclamava do jeito que eu fazia as tarefas domésticas e do gosto da minha comida. Antes de engravidar da Clara, ela fazia exigências irracionais de que eu tivesse que dar à luz ao menino. Então, ela me trazia suas roupas gastas e esfarrapadas, dizendo: "Elas ficam bem em você." Ela até me mandou vegetais podres sem a minha permissão. Resumindo, ela fez de tudo para me atormentar. O que me mantém sã é que João e Clara estão sempre do meu lado. O João sempre intervém, quando percebe que estou sofrendo ataques por parte da sua mãe. "Olivia", dizia ela, "eu não gosto de como você fala assim com a minha mãe." Quando Gisele fala mal de mim. Quando vou na casa dos meus sogros, ela sempre diz algo sarcástico sobre mim, até mesmo na frente do Maurício, meu sogro. Toda vez ele a repreende para não dizer esse tipo de coisa. Ela nunca se importou e continuou a me atormentar como se fizesse parte da sua rotina diária. Um dia, Olivia chegou da escola com um olhar sombrio no seu rosto. Novamente ela grita alegremente: "Mãe, eu tô em casa!" Já na porta da frente, mas dessa vez ela estava em silêncio. "Querida, você tá em casa? O que é de errado? Aconteceu alguma coisa? Você tá doente?" "Ah, mãe, nada, eu tô bem." Ela ignorou, mas continuou a parecer como se estivesse em um estado de pensamento profundo. Ela estava sempre sorrindo e alegre. Então, isso me incomodou muito. Eu sabia que ela estava em uma idade complicada e não queria incomodar ela, mas não tinha como deixar assim. João teve que trabalhar até tarde naquele dia. Então, ia ser só nós duas no jantar. Eu pensei que ela iria falar comigo. Então, quando ela estava comendo lentamente o seu prato de macarrão com queijo, iniciei a conversa. "Eu tô preocupada com você. Quando você diz que está bem, muitas vezes não é o caso. Eu nunca vou contar a ninguém e não vou ficar com raiva. Não importa o que aconteça, eu tô sempre do seu lado. Você pode me dizer o que aconteceu?" Ela largou o garfo e ficou em silêncio por um tempo. Então, ela se decidiu e abriu a boca. Ela começou a explicar tão articuladamente quanto uma criança de 10 anos poderia. Ela foi brincar na casa de uma amiga, depois da escola, que ficava a 15 minutos de carro da nossa casa. Ela às vezes ia lá, e depois, os pais de seus amigos a deixavam em casa. No caminho de casa, quando o carro parou no semáforo, ela viu Gisele andando de mãos dadas com um homem que ela não conhecia. Ela até viu os dois se beijando. Assim que ela percebeu que era sua avó, ela se escondeu para não ser vista. Eu não conseguiria acreditar no que eu havia escutado. É uma história completamente inesperada. A ideia de ela ser carinhosa com outro homem, em um local tão próximo de onde moramos, era abominável. Deve ter sido traumatizante para uma criança de 10 anos presenciar tal cena.
Eu a acalmei e sugeri que ela tomasse um banho aromatizado. Nesse meio tempo, eu fui à mercearia da esquina e comprei para ela o seu sorvete preferido. Normalmente eu não lhe dava doces antes de dormir, mas foi um dia diferente de qualquer outro. Ela aparentava um aspecto triste já por muito tempo, mas se animou um pouco ao ver o pacote, e quando terminou de comer, estava quase de volta ao normal. Porém, eu sabia que o seu coração inocente estava partido. Eu disse a mim mesma para ficar de olho nela por um tempo. Então, João voltou para casa cansado do trabalho, menos de meia hora depois que Clara foi dormir. Eu pensei que iria ser cruel dizer a ele que a sua mãe estava tendo um caso com um garoto jovem, mas ao mesmo tempo não podia esconder isso dele. Eu contei para ele exatamente o que Clara havia me dito. Ele estava curtindo a sua cerveja na sala de estar, mas quando ouviu toda a história, ele cobriu a boca com a mão e correu para a cozinha. Ele voltou com passos trêmulos e murmurou fraco: "Isso é sério?" Eu pude sentir a sua dor e desgosto. Quando ele se acalmou, nós discutimos nossos planos. O que vamos fazer sobre isso? Não deveríamos contar para o Maurício? Olha, se nós fôssemos contar para ele, precisaremos de mais evidências. Eu me preocupo que ela possa dar desculpas se tivermos apenas a história da Clara. Eu concordei com ele. Nós decidimos contratar um investigador particular para que ele pudesse descobrir toda a história. Eu fiquei impressionada com o trabalho de um profissional. O investigador conseguiu provas e evidências pouquíssimo tempo depois de eu ter solicitado. Tinha uma foto da Gisele com uma roupa super inadequada para a sua idade, abraçando um jovem garoto. Eu definitivamente não queria ver aquelas imagens, mas eu não tive escolha. Tinha que confirmar os fatos. O investigador também descobriu a identidade do jovem. Ele era um estudante universitário que procurava ativamente por mulheres mais velhas, e Gisele estava contribuindo com uma quantia considerável de dinheiro para ele. Também havia uma foto deles estando na boutique de uma marca de designer. Não parecia adultério, mas ela estava sendo enganado pelo tal jovem. De qualquer forma, não havia dúvida sobre a infidelidade. Ela devia estar ciente de que era traição da parte dela. Nós conseguimos evidências concretas para pegá-la. Não íamos deixá-la escapar impune. A única coisa que restava era quando contar a Maurício. Enquanto eu e João esperávamos o momento certo, Gisele ligou para ele pedindo para que viesse no fim de semana. Esse foi um momento ótimo. Se eu fosse lá, ela provavelmente encontraria uma maneira de me intimidar. Eu tinha certeza disso por conta das minhas experiências passadas. Se esse fosse o caso, eu poderia expor tudo. Quem estaria rindo no final? O fim de semana tinha chegado. Eu geralmente ficava depressiva quando tinha que visitar a Gisele, mas eu mal podia esperar para vê-la naquele dia. Eu poderia finalmente revelar os seus erros. Enquanto eu estava imaginando isso e aquilo, a minha família e eu chegamos à casa dos meus sogros. Assim que estacionamos o carro, Gisele abriu a porta da frente com um sorriso no rosto. "Oh, vocês estão aqui? Olá, João e Clara. Sejam bem-vindos. Eu preparei um delicioso almoço e está esperando por vocês. Entrem." Como eu esperava, o bullying dela começou imediatamente. Ela agiu como se eu não estivesse lá. Ela me deu as costas e não fez nenhum contato visual. Mesmo eu estando irritada com a sua audácia, eu tentei não pensar que era grande coisa e me acalmei. João estava prestes a falar algo para ela, mas eu o impedi. Nós precisávamos ser pacientes. Era melhor deixá-la continuar com isso e depois derrubá-la. Quando estávamos na sala, Maurício estava sentado assistindo TV. "Ô Roberta, Clara e João, sejam bem-vindos. Nada de emocionante aqui, mas sintam-se em casa." Ele sempre dizia o meu nome primeiro. Poderia não ser nada para ele, mas sempre me fazia muito feliz. Enquanto eu trocava cumprimentos com ele, Gisele disse alegremente: "O almoço foi entregue. Vamos comer juntos. Eu tenho certeza de que a comida está deliciosa." Ela colocou os pratos na mesa de jantar. O almoço era comida tailandesa. Havia uma salada de mamão, pad thai, curry verde, sopa tom yum e assim por diante.
Os pratos realmente pareciam deliciosos, mas eu era alérgica a coentro. Gisele, claro, sabia disso. Gisele, você sabe que eu sou alérgica a coentro, certo? Desculpe, mas eu não posso comer a maioria deles. Ela respondeu. Eu sei disso, desdenhosamente. Então, palavras começaram a sair de sua boca como se uma represa dentro dela tivesse rompido. Eu não preciso que você me diga que você é alérgica. Eu não contei com você para o almoço de qualquer maneira. A minha família é apenas nós 4. Maurício, João, Clara e eu. Por que eu deveria preparar comida para você? Nem era para você estar aqui. Eu convidei o João e a Clara para virem. Que pessoa inconveniente você é. Ela parecia imparável. Deixe-me deixar isso claro, Roberta. Você deveria ter vergonha de si mesma por ser uma dona de casa indiferente, que nem faz as tarefas domésticas e fica ociosa o dia todo. Você não deveria apenas tirar vantagem do meu filho gentil e trabalhador. Quero dizer, você não trabalha e negligencia o trabalho doméstico. O que você faz o dia todo, todos os dias? Você não tá tendo um caso com algum cara? Tá? Ui, quem sabe? Eu? Tendo um caso? Olha quem tá falando. João. João, que estava em pé do meu lado, fez um gesto desacreditado. Estava na hora. Eu não conseguia acreditar que ela mesma trouxe o assunto perfeito para desmascará-la. Eu perguntei para o João se podia iniciar o assunto. Ele acenou com a cabeça com entusiasmo. Não apenas ela tinha sido desagradável comigo, mas ela também havia traumatizado a Clara. Eu ia pagar por tudo isso. Eu tirei da minha bolsa as fotos que evidenciavam os fatos e entreguei não só para Gisele, mas a Maurício. Eles olharam as fotos confusos. No início, ambos pareciam não entender o que estava havendo, mas logo, quando eles perceberam, os seus rostos mudaram de cor. O rosto de Maurício ficou vermelho, enquanto o de Gisele ficou branco. Eu fiquei impressionada com o contraste. O que é isso? Como você vê, Gisele está tendo um caso com um jovem garoto. Clara os viu juntos. Ela suspeitou que eu estava tendo um caso, mas parece que ela estava falando sobre si mesma. Não, isso não é verdade. Eu não estou tendo um caso com Hugo. É puramente... Gisele estava em tamanho pânico que acabou dizendo o nome do garoto. Maurício ficou ainda mais bravo e gritou. Quem é Hugo? Ouvi dizer que você comprou um monte de coisas para ele. Deve ter gastado 10 mil reais. Não, eu acho que na verdade está mais para 100 mil reais. Você também é dona de casa. Então, de onde no mundo esse dinheiro vem? Não pode ser dinheiro que Maurício ganhou, pode? Oh, você é tão ruim. Você não deveria tirar vantagem de sua bondade. Eu aproveitei a oportunidade para pressioná-la com força. Gisele ficou horrorizada, e por mais que a sua boca estivesse mexendo, nenhuma palavra saía dela. Ela provavelmente nunca pensou que eu responderia de volta. Mamãe, papai foi tão bom para você todo esse tempo, não foi? Por que você teve que trair ele? Eu tenho vergonha de você. Não só pelo bullying que você faz com a Roberta, mas também fazendo essas coisas terríveis nas costas do papai. Você não ama o vovô? Eu sinto muito por ele. Eu não gosto de você, vovó. João e Clara também a culparam duramente. Eu sabia que algo suspeito estava acontecendo. Você tem fugido dia e noite ultimamente. Eu verifiquei a conta bancária. Descobri que você estava tirando aos poucos o dinheiro. Eu nunca pensei que você estivesse tendo um caso com um homem tão jovem. Maurício balançou a cabeça em descrença. Jogada para baixo, Gisele de alguma forma se recuperou e levantou a cabeça em forma de desafio. O que eu faço ou não é da sua conta. Eu vou viver a minha vida da forma que eu quero. Maurício a interrompeu com raiva por sua atitude e gritou para ela sair de casa. A sua fúria não diminuiu depois disso, e os dois acabaram pedindo divórcio. Gisele não tinha renda e nem poupança, então ela não podia mais contribuir com seu amado Hugo. Ele simplesmente a abandonou. Como eu descobri? Gisele mesmo me disse. Ela estava tão desesperada que se voltou para nós e invadiu a nossa casa. Ela esperava que simpatizássemos com ela se soubéssemos da sua devastação.
Eu só tenho você para confiar. Eu não posso entrar em contato com o Hugo mais. Por favor, eu peço desculpas a você também, Roberta. Eu não confio mais em você. Por que você simplesmente não vive a sua vida do jeito que você quer, como você disse antes? O que você faz não é da minha conta. É claro, não tínhamos simpatia por ela. Eu não queria perdoá-la por traumatizar Clara. Eventualmente, nós chamamos a polícia para removê-la. João fez questão de contar que Gisele teve um caso e que fazia bullying comigo para todos os parentes, para que assim ela não pudesse contar com eles também. Eu ouvi dizer que ela estava morando sozinha em um apartamento sombrio e recebendo pensão alimentícia. Ela realmente trouxe isso para si mesma. Por outro lado, Maurício decidiu se mudar para nossa casa no dia em que ele ficou sozinho. Ele é melhor com as crianças do que eu esperava. Ele leva a Clara para vários lugares no fim de semana. Clara também gosta de sair com ele e parece aos poucos estar se esquecendo de Gisele. Além disso, ele está me ajudando nas tarefas domésticas, dizendo que se sente mal por viver de graça. No começo, eu tive que ensinar passo a passo para ele. Agora, ele pode fazer tudo sozinho e faz até o jantar para nós. Graças a ele, eu consigo sair e trabalhar meio período. Demorei um pouco para me acostumar a trabalhar, depois de uma longa pausa, mas eu gosto de estar fora de casa. Eu estou até pensando em tirar uma certificação em alguma coisa. Desde que o Maurício veio morar conosco, eu sinto a qualidade de nossas vidas aumentando. Ele me protegeu quando Gisele me intimidava e ainda está me apoiando de várias maneiras. Gisele foi realmente uma idiota por trair um homem tão bom. Eu aprendi com os erros dela a não ceder à ganância imediata e ser grata pela felicidade que eu tenho agora.